Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos, Senhor Jesus Cristo. O Manuel está trabalhando, ele disse para mim de manhã que talvez eu chegaria lá para depois das 7 horas. Que ele vinha. Tivemos nas Lapinos ontem, sábado, né? Eu fui ali mais o irmão Fabrício e a Iranil. Tivemos um culto ali com o irmão Marciano, sua esposa, e um tio dele que estava presente lá junto conosco. Foi bom o culto. Estava com tempo já que ninguém tinha culto ali. Os irmãos que tomaram a decisão ali de desistir um tempo atrás. Mas esse irmão, ele me procurou, que foi o primeiro irmão ali do Latino, que tomou a mensagem aqui, que se batizou. Os outros que estão afastados vieram depois dele. E ele me procurou e me pediu para eu não queria ir fazer culto lá com ele na casa dele, porque ele estava sem congregar. Não estava indo em igreja nenhuma e ele que ouvia a palavra dele, mas a esposa dele. A esposa dele não é batizada, mas ele é batizado aqui, foi desligado. Então eu conversei com ele aqui na época que ele veio e disse para ele como era que tinha que ser feito. E ali nós estivemos no culto ali sábado. Não foi ainda feito aquilo que eu falei para ele. Mas vamos, eu creio que no próximo culto, talvez que eu vá botar isso em prática. Que é ter a confissão dele, que está de volta no companheirismo conosco, conforme a fé que Deus nos tem dado. E esperar que a esposa dele também se decida, né? Não sabendo, só Deus sabe. Mas foi bom o culto ali, graças a Deus. Eu não marquei outro culto, ficou para mim depois de ver com eles pelo meio do telefone e ver um próximo culto para ali. E eu, por enquanto, nesse resto de mês, nós vamos ficar quietos. No próximo mês a gente vai ver ali outro dia ou outra noite para a gente ter o culto ali com eles. Eu digo, eu não posso determinar culto aqui para vocês todo tal dia ainda. Vamos prosseguir, quando der certo a gente vem. E depois vamos ver como é que vai ser para que a gente possa determinar um dia fixo aqui para a gente poder estar aqui todo nesse dia. E assim ficou, né? Mas foi bom o culto ali, graças a Deus. Eu estou animado com a posição do irmão Fabrício. É um irmão que eu conheço já há muito tempo e ele tem procurado me ajudar. Depois que ele chegou aqui em Parnaíba, que o ele vem um culto, não vem frequentemente, mas aqui o ele vem e nos acompanhou ali. Para mim foi uma maravilha o companheirismo dele, né? Vamos crer que ele tome uma posição e possa estar verdadeiramente inclinado ou interessado na obra de Deus conosco aqui. Eu creio que ele está interessado nisso, mas isso é uma coisa que tem que ser manifesta, né? Porque quando nós estamos empenhados na obra de Deus em algum lugar, então procuramos sempre os dias de culto, principalmente os dias de domingo, e a casa de Deus para orar e ter companheirismo. Então isso aí é uma decisão, uma determinação dele, ele é quem tem que tomar essa decisão, porque ele poder estar aqui no companheirismo conosco e ter uma ajuda para nós nesse ministério, nessa caminhada, né? Mas eu creio que isso vai suceder no momento certo. Isso só tem que esperar e confiar no Senhor e Deus proverá. Eu sei que está sendo uma bênção para mim ele. Esses dias que está aqui, que ele se aproximou mais. Deixa eu ver o que eu tenho mais para comunicar. Eu não lembro. Não lembro mais. Sim, lembrei, vou falar algo aqui. Creio que eu não vou confirmar e dizer que amanhã talvez não vá dar certo. Mas da manhã até terça-feira eu vou ali na casa da irmã Dominga. Eu quero conversar com ela novamente, porque
eu creio que uns 2 meses ou 3 meses atrás, nós íamos fazendo uns cultos ali na casa da irmã Domingo. E aí eu decidi a gente parar com esses cultos lá. Só que eu decidi assim, eu tive uma reunião com o irmão Manuel e o irmão Bernardo, aqui propus para eles ir fazer esses cultos lá. Marcar, combinar com a irmã e marcar um determinado dia ou uma noite, uma determinada noite, na semana, que eles visto que podiam ir lá para ter companheirismo com ela e fazer o culto lá com ela. Eu digo, eu não vou prometer de ir para todos, mas eu irei também alguns, mas eu estou querendo colocar essa responsabilidade para vocês lá, vocês dois. O Bernardo estava como diácono aqui, estava aqui da igreja ainda, E coloquei isso para eles dois. Eles disseram que eu veio orar e depois eu conversar com a irmã. Eu não lembro mais, mas eu creio que já está com uns 2 meses ou mais que foi. Nós entramos nesse acordo para ser feito isso. Eu creio que até hoje nunca foi feito um culto desse lá. Eles nunca tomaram uma posição, até que o irmão Bernardo se afastou, nunca vi mais. Não sei se ainda vem, não me disse nada se vem ou não. Eu sei que está sem vir. E o irmão Manuel tem um trabalho dele. O trabalho dele aí na noite, nós sabemos que ele trabalha, chega tarde, como hoje mesmo do dia. Então para ele fica complicado, tomar uma posição dessa. E eu estive meditando nisso e cheguei a uma conclusão. Que eu mesmo é quem tem que tomar essa posição. E voltar, não vou dizer toda semana, mas quando puder ir ali para ter o culto com a minha irmã e ter o companheirismo com ela ali. Essa é uma posição que eu estou tomando novamente. Independente de qualquer... Não, é uma decisão independente minha mesmo. Eu vou tomar essa posição e creio que enquanto nós viver nessa terra, essa posição vai ser tomada assim. Porque eu cheguei a uma conclusão que essa é uma coisa que eu tenho que tomar essa decisão agora. Eu não tenho que olhar mais para ninguém, ou pedir mais para ninguém a fazer. Eu tenho que fazer porque Deus colocou no meu coração essa graça e servir as pessoas que querem minha vida eterna, que querem a salvação, que querem servir a Deus. E eu creio que Ele me chamou para isso, então isso é uma coisa que eu é que tenho que tomar essa posição. Eu cheguei à conclusão disso. E eu estou anunciando para a irmã ficar sabendo. Eu ainda não vou marcar o dia, mas eu perdi o contato da irmã, da Angelita, que tinha problema no telefone novamente. E aí eu restaurei o telefone, mas os números dele sumiram da minha agenda, do meu telefone, o WhatsApp, os números dele. E da manhã depois eu irei lá para pegar esses números deles novamente e acertar um dia para fazer o culto ali. Mas aí, quando tiver o culto ali, eu anuncio, eu aviso para o irmão que quiser ir, poder estar presente ali para ter companheirismo com o irmão. Mas isso foi uma posição que eu tomei novamente agora mesmo. Creio que o irmão Fabrício vai ser uma grande ajuda para mim, se essa foi a vontade de Deus. Ele é um homem conhecedor da mensagem, como eu, e pregador dela. Ele não é um pastor comissionado, um pastor, mas é um pregador da mensagem, da testemunho e todas essas coisas. Só que ele não tem um ministério, nós sabemos disso, mas é pregador. E ele conhece muito bem a mensagem. Então eu creio, estou muito animado orando a Deus, e creio que se Deus viu isso, ele vai ser uma grande ajuda para mim no ministério, nesse sentido, de repartir a palavra e me ajudar no sentido da palavra. Então vou repetir, não posso confirmar nada disso, isso é só o que está no meu coração, que eu vejo sobre ele, mas isso é uma determinação de Deus com o coração dele, Então penso que era só isso, não lembro mais de nada. Assim, para comunicar, assim lembrei. Esse mês, nós já estamos no final do mês, eu não irei ao Cajueiro. Eu só irei ao Cajueiro no próximo mês e depois do culto de ceia. Eu estou crendo que a irmã Ivonete não vai vir ao culto de ceia nesse próximo mês. Quando ela esteve aqui no culto de ceia passado, ela saiu desse pensamento, me falou lá, quando nós estávamos esperando a banca, que possivelmente ela não viu um culto de ceia. Então, como ela veio um culto já nesse mês aqui, eu vou culto de ceia,
Aí já estamos no fim do mês e eu tive muitos compromissos, muito ocupado, né? Não deu para mim ir lá mais cedo. E agora também, agora no final eu não irei mais, mas no próximo mês, logo depois do curso de ceia, eu combinaria com elas e estaria ali com eles no companheirismo. E também no Buriti. O Buriti eu tenho que ir para ministrar ceia lá para a nossa irmã Lourdes. No interior, lá onde eu nasci, que foi onde eu estou com uma casa feita lá, que era para minha filha, eu vou continuar isso lá. O meu propósito é fazer uma igreja, eu não vou dizer que seja esse ano e nem no próximo ano, mas eu vou fazer esse lugar de adoração ali também. E como eu já anunciei, todo esse pensamento agora em maio, a gente tem um culto ali e matar um leitão que eu tenho ali na casa do cunhado meu para nós comer ele lá. Mas eu ainda não tenho tempo marcado, determinado. Não sei se é no começo do mês ou se no final do mês. Na verdade, eu estou mais interessado em que a energia chegue ali. O pedido da energia foi feito, eles já foram lá, fizeram todo o orçamento da despesa, mas aí agora está faltando só eles ir lá para fazer esse trabalho. Eu não sei quando é, eu peço oração aos irmãos por esse propósito, porque essa energia chegando ali, aí nós temos uma liberdade de poder nos reunir ali e poder fazer culto, né? Adorar a Deus, levar a palavra àquele povo ali que não conhece a verdade. Fazer convites, se reunir e fazer os cultos ali, esse é o meu propósito. Eu não sei quem vai crer, nem muito menos quem não vai crer. O meu propósito é levar a mensagem, que é a palavra, que é a revelação ali para as pessoas ouvirem. Agora, quem vai crer ou não, isso é uma coisa determinada pelo Senhor. Amém? Vocês creem assim? É dessa maneira. Eu creio que o meu chamado, que Deus me chamou nessa era, nesse tempo que vivemos aqui na terra, eu creio que é para isso. Para anunciar o Evangelho, anunciar a vida eterna, anunciar como é que nós podemos alcançar essa promessa de vida eterna, que é o que Deus quer. Mas eu não posso convencer ninguém, nem obrigar ninguém. Isso é uma obra entre Deus e a pessoa a partir de ouvir a palavra. Então eu queria comunicar isso para você. O que eu quero ser a cada dia, pela essa graça de Deus, é servir de ajuda para aqueles que estão dispostos a servir a Deus. É isso que eu quero ser. Então eu quero isso que eu queria anunciar nessa noite. Eu sei nem do irmão Manuel, que ainda vai vir, ali do irmão Pedro, eu não creio que vem, porque de domingo, dificilmente eles vêm de domingo, que é o dia que eles mais trabalham, aqui de domingo. Mas aqui nós já estamos, vamos dar início ao culto, vamos orar, para iniciar o culto nesta noite aqui. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por tua palavra, te agradecemos pelo Senhor nos ter trazido aqui novamente nesta noite, te agradecemos, Pai, por esta grande salvação que o Senhor tem dado nossas almas, nos tirando das trevas desse mundo de pecado e nos trazendo para andar na luz e para estar na luz, que é a mensagem dessa hora. Assim, nessa confiança, Pai, seguro que essa é uma obra consumada que no Calvário, através deste sacrifício e deste sangue perfeito do Cordeiro de Deus que foi derramado ali, nós estamos livres de todas as nossas culpas. Porque este sangue nos limpou de todas as nossas culpas. Assim, Pai, abençoe essas irmãs, abençoe este irmão que aqui está. Abençoe nosso irmão Manuel que está a caminho. Creio, e abençoa se ainda vier mais alguém, o Senhor possa trazer em paz. Assim, amado Deus, entrego a Ti essa humilde oração, te pedindo que o Senhor abençoe os louvores da adoração, que o Senhor abençoe todo esse culto, porque te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Vamos começar a adoração nessa noite.
no sempre esperando no Senhor, para que Ele me dê uma inspiração, para que eu busque alguns hinos, aprender alguns hinos mais novos, né? Porque nós estamos já há muito tempo sem cantar mexezinho e eu não conheço nenhum. Eu preciso da graça de Deus e da inspiração do Senhor para poder buscar novos hinos que nós botar em prática aqui. Então nós vamos adorar com o hino de número 5, o primeiro hino. Hino de número 5, Vivendo em Santidade, é o título do hino. Vamos adorar. Eu quero ser verdadeiro adorador, como o rei Davi, agradar teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, possa te louvar, meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparências. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Sem tua graça, Senhor, não sou nada, preciso de ti. Amém, Senhor. Amém. O próximo hino é o hino 6. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então Ele me encontrou, limpou e me encheu, agradecido sou. Ele simplesmente me amou, indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, Ele se sacrificou e me libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha,
Quando seu sangue fluiu do madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indignou, tão indignou de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar à nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar com o próximo hino, o hino 7. Depois desse hino, nós vamos cantar um corinho e receber a palavra nesta noite. Vamos adorar. Por quanto tem escolhido um caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tem descendido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, o amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei
de Elohim, quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor divino. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. O amor divino vive em mim. Amém, Senhor. Vou ver aqui o hino, o corinho para nós cantar, para receber a palavra nesta noite. Está aqui perto. Eu que ele está aqui por perto. Está. Eu lembrei de algo que é para me falar para vocês. Antes de nós cantar esse hino, eu vou comentar para vocês. O computador. Nós já estamos com alguns dias que estamos sem escuta ao vivo porque deu problema no computador, a fonte dele queimou aí, não deu mais certo. Eu ganhei uma fonte do Maranhão. Fui examinar o preço dessa fonte aqui em Parnaíba, ela estava custando R$278. E aí tem um irmão em Cristo que vem no Maranhão e mexe com esse computador, que é o irmão Félix, e ele disse: não compre a fonte que eu mando para você. E ele me mandou a fonte ontem. Ontem essa fonte chegou em Araiosa, porque tem umas vans que faz linha de Araiosa para São Luís. Conhece algumas pessoas. E aí ele mandou essa fonte por uma dessas vans aí, uma dessas pessoas aí. E aí de Araiosa para cá tem outra pessoa que vai trazer, porque tem uns carrinhos que faz linha de Araiosa aqui para Parnaíba. E essa fonte chega amanhã às 7 horas. Amanhã às 7 horas eu tenho que estar lá no ideal para receber essa fonte. Para a gente botar o computador em ordem novamente. Então eu creio que se tudo correr bem, creio que vai correr, que Deus está na liderança, eu creio que na próxima quarta-feira nós vamos ter de volta o escuta ao vivo novamente. Assim eu estou crendo, né? Então, graças a Deus, amanhã eu já vou pegar essa fonte e não foi preciso pagar, o irmão mandou a fonte para mim. Eu paguei só o transporte para vir. De São Luís para Araiosa, eles trazem uma fonte dessa, eles cobram R$50. Creio que é a passagem de uma pessoa, mais ou menos. E ali de Araiosa para cá, para Parnaíba, os carros em trás, eles cobram R$20. Então ele ficou o frete 70 pontos. Mas para mim saiu melhor, porque eu não comprei, eu fui ganhar, né? Então amanhã
Tenho que pegar essa fonte lá para botar o computador em ordem para a gente continuar o culto ao vivo. Então nós vamos adorar com o hino de número 48, com esse aqui nós vamos receber a palavra. 48. Tanto é seu amor, tanto é sua graça, grande é sua bondade, que nos resgatou, pois tão alto como os céus são, assim é o amor que o Pai nos dá. Grande é o amor que o Pai nos dá. Tanto é seu amor, tanto é sua graça, grande é sua bondade, que nos resgatou, pois tão alto como os céus são, assim é o amor que o Pai nos dá. Grande é o amor que o Pai nos dá. Amém. Aí, irmãos, vamos orar, mas você vê o amor de Deus no coração das pessoas pela obra de Deus. Porque o irmão Fred não congrega comigo. Mas ele tem me ajudado bastante nessa obra aqui. Não é uma pessoa que está ao meu lado aqui, que congrega comigo, mas tem me ajudado bastante. E aí eu vou pedir a vocês, como eu tenho feito, e pedir a vocês que nós lembrem ele em oração, que é a única coisa que ele pede é que nós oramos por ele. Então eu estou confessando isso a vocês. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, entregamos a Ti, Pai, a nossa adoração como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti. E te pedimos que o Senhor tenha liberdade, Pai, em nossas vidas, em nosso meio, aqui nesta noite mais uma vez. Assim, amado Deus, não olha para nossas debilidades, porque estamos olhando para esse sangue do Cordeiro que foi derramado ali no Calvário pelas nossas almas. Assim, nessa fé e nessa segurança, nós te pedimos que o Senhor tome a liderança e tome esse vaso indigno que sou e fale aos corações desses que aqui estão e daqueles que ouviram esta mensagem, Pai, há qualquer tempo. Assim, Pai, eu te peço essas bênçãos, confiando em Ti, te pedindo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vamos ler a palavra. Eu tenho 2 escrituras para ler hoje. Tem uma mensagem aqui. Outra coisa é que eu fiz pedido de mensagem para os irmãos. Essa mensagem eu recebi nessa semana. Todo mês eu escrevo da Bíblia e mando 2 mensagens que traduz lá. Eu tenho várias delas aqui que vocês não têm. Eu vou pedir agora uma parte, eu vou fazer pedido dessas mensagens para me distribuir para vocês agora em diante, dessas que eu tenho que vocês não têm. Essa daqui eu recebi o título dessa mensagem aqui, Quais são as obras de Deus? O título que o profeta deu, foi pregado em 1959. Então vamos ler Zacarias, capítulo 14,
Zacarias no Velho Testamento, já ali próximo do livro, do último livro do Velho Testamento, desce de Malaquias. Zacarias, depois Malaquias, depois Mateus. Zacarias 14, Zacarias capítulo 14. Versículo 6 em diante. Amém? Zacarias 14, versículo 6 em diante. É a primeira escritura que vamos ler nesta noite. Aqui está escrito assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem preciosa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. A outra escritura está no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 13. O livro de Hebreus fica lá para o final já da Bíblia. Ali já próximo da carta a Tiago. Hebreus capítulo 13, versículo 8, eu creio que é isso em diante que eu quero ler. Vamos ler o 7. Vamos ler do versículo 6 em diante, irmão. Vamos ler 3 versículos aqui, mais ou menos, 2 versículos. 3 versículos. Versículo 5. Está escrito assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens. Porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Capítulo 13, versículo 5 de Hebreus. Livro de Hebreus. Vou voltar a ler lá. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais evitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Amado Senhor, bondoso Pai Celestial, esta é a tua palavra. Senhor, vivifica em nossos corações, porque assim te pedimos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar.
Então aí está a palavra do Senhor. Zacarias está falando que no tempo da tarde haveria luz e que era um dia que não era nem noite nem dia, mas era um dia pardo. Quando se trata de falar isso, que não é dia e nem noite, está falando espiritualmente. Não é de um dia comum. Um dia comum é só apenas uma sombra ou uma figura daquilo, espiritualmente falando. No tempo da tarde, no tempo do fim, na sétima era, no tempo da consumação de todas as coisas, no tempo do fim, era um tempo que nem era verdadeiramente dia, mas era um dia pardo. Quer dizer, era um dia que essa luz, que é Cristo, que é a palavra, chegaria ao ponto que não brilharia tanto. Mas aqui diz que era no tempo da tarde haveria luz. Então esse tempo que não, essa luz era um tempo que não, era um tempo pardo, que não era luz, não era dia nem noite. Quer dizer que era um dia que a religião no mundo tinha tomado conta da terra, a tal ponto que a palavra, a luz que é Jesus Cristo, tinha ficado bem pequena. Era só religião, costumes de homens na terra. E nós sabemos que era nesse tempo que ele prometeu vir e ter luz. Ele é a luz. E foi isso que aconteceu. Antes do Senhor Jesus Cristo descer essa terra e tomar seu filho, ou tomar o seu templo, que é o Hildebrand na terra, e começar o ministério na terra por ele, era um tempo pardo, um tempo escuro, um tempo que não era noite nem era dia. Quer dizer, a palavra, que é Jesus, não era perfeita luz, era só uma mistura que tinha. Isso veio do povo pentecostal aí na terra, em todas essas igrejas que tem esse costume aí, né? Mas no tempo da tarde haveria luz. Então quer dizer que ele viria, essa luz viria, que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então ele viria, nessa tarde haveria luz. Então quer dizer que ele que é a luz, a palavra verdadeira, a verdadeira palavra que Jesus, ela se manifestaria e brilhava na terra, e não ficaria mais só pardo. Era a verdadeira luz. Mas essa luz é para aqueles que recebem a ela e que estão nela. Aqueles que estão nos costumes pentecostais, eles continuam nesse tempo. Na verdade, hoje eles estão em treva. A luz se manifestou na terra. Aqueles que têm tomado a luz, que é a mensagem, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, na terra têm andado e estão na luz. Aqueles que têm rejeitado estão nas trevas. Não importa que igreja eles vão e o que digam, o quanto creem em Deus, estão em trevas. Porque rejeitar a mensagem é rejeitar a luz. Então é isso que está escrito aqui. Nós deveremos ser pessoas muito agradecidas a Deus. Muito agradecidas, irmão. Porque Ele fez nós ver essa luz. Enquanto muitos estão na terra achando que estão nessa luz, e estão totalmente enganados em trevas, e pensando que estão na luz. Vou repetir, a luz é Jesus. Jesus é a palavra revelada e manifestada conforme foi prometido para o seu dia. É isso que é a luz, é isso que é Jesus. Então aqui ele diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em hebreu. Isso quer dizer que quando essa luz estivesse na terra, que é no tempo da tarde, quando ela se manifestasse na terra, as mesmas obras que foi feito através do Filho de Deus, Jesus, quando estava em carne, aqui na terra,
tinha que ser manifestada as mesmas obras do mesmo jeito, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não pode ser diferente. Tinha que ser a mesma obra. Se é a luz, a verdadeira luz, essas obras têm que ser do mesmo jeito que foi lá da verdadeira luz, lá no tempo de João Batista. Capítulo 1 de João, você pode ler lá. Está escrito lá. Isso aí. João dando testemunho da verdadeira luz. E ele disse, eu não sou a luz, eu sou testemunho da verdadeira luz. A luz é Jesus. Você pode ler o capítulo 1 de João, ali que você vai encontrar isso. Eu quero no primeiro capítulo. Então, irmãos, essa é a promessa desse tempo. Tirar o povo das trevas e trazer para estar na luz e andar na luz. E eu creio que nós temos que ter consciência disso. Ou revelação disso. Porque eu tenho. Perfeitamente. Eu estou seguro pela fé que tenho recebido, conforme o que está escrito, que eu não sou desse mundo. E nem estou aqui para ficar nesse mundo. Eu estou aqui por passagem como um peregrino nas mãos de Deus para dar testemunho da sua ressurreição e da sua manifestação nesse tempo que vivemos. E creio que todos nós que cremos, que temos recebido a revelação disso, temos que estar seguros que somos isso. É isso que é. O Senhor Jesus deixou claro. Eu não sou desse mundo. Se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Mas como eu não sou do mundo, o mundo me aborrece. Isso é cada filho de Deus que não é daqui. Se essa luz está nele, ou ele está andando nessa luz, o mundo aborrecerá. Estou falando do mundo pecaminoso, né? Do mundo religioso. Porque a religião é pecado. Não tem como escapar. Toda religião é pecado. O único que não é pecado é o Senhor. A palavra. E nós não somos uma religião, e nem muito menos cremos numa religião. Nós cremos na palavra, que é Jesus, a luz desse mundo. Conforme foi prometido nesse dia. Então eu queria falar um pouquinho disso aqui para vocês, mas como eu falei, eu vou usar aqui uma expressão. Tem que ser as mesmas obras. Eu estou repetindo o que eu estava falando. Se é ele, se é Jesus, na terra tem que ser as mesmas obras. Quais são as obras de Deus? Muita gente não sabe quais são as obras de Deus. Sabe umas coisas e outras não. Vou dizer para vocês que falar um pouco sobre as obras de Deus. Eu que vocês vão entender. Uma igreja reunida num lugar como esse que nós estamos aqui ou em qualquer lugar é uma obra de Deus. Uma igreja é uma obra de Deus. Uma igreja, irmão, não é uma obra do diabo. É uma obra de Deus. Você sabe qual é a obra do diabo? A festa, esses ajuntamentos diabólicos que tem na terra. Esses aí não é obra de Deus, é obra do diabo. Mas uma igreja onde o povo se reúne, que é uma igreja, é uma obra de Deus. Vou dizer mais algo para vocês, eu vou entrar mais um pouquinho nisso. Um ministro é uma obra de Deus. Não é uma obra do diabo. É uma obra de Deus. Um diabo é uma obra de Deus. Não é uma obra do diabo. É uma obra de Deus. Qualquer ofício que o homem recebe, no sentido de dar testemunho e honrar a Deus, é uma obra de Deus. Só que existe uma coisa. Há os dons. Os dons é uma obra de Deus. Há o dom de profecia, é uma obra de Deus. Há o dom de louvar, é uma obra de Deus. Há o dom de orar por as enfermas e ser curadas, é uma obra de Deus. Tudo isso são obras de Deus. Só que essas obras de Deus, elas podem ser corrompidas. Não é obra do diabo. É obra de Deus. É Deus que faz essas coisas. Mas o diabo pode corromper essas obras de Deus. Nesse sentido. Porque nesse sentido dos dons,
nós podemos ver os dons e vocações são dados sem arrependimento. Então, se uma pessoa tem um dom e ele não alcançou arrependimento, esse dom é corrompido. Mas os dons são de Deus. Mas é dado sem arrependimento, então o inimigo corrompe aquilo. Então, isso são coisas. A cura divina é uma obra de Deus. A libertação é uma obra de Deus. A salvação é uma obra de Deus. A libertação é uma obra de Deus. Tudo isso é obra de Deus. Mas tudo isso que eu estou falando, nós temos que entender. O inimigo pode corromper isso, ou fazer uma aparência, ou imitar isso de tal maneira que engana muitos. Por isso que nós precisamos receber a revelação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essas obras é Ele que faz, como Ele fez em seus dias de carne. Ele tem que fazer até hoje. A Bíblia não disse que era Ele que vinha e se revelaria. Então as obras têm que ser feitas do mesmo jeito. E foi feito através do profeta dessa época. Nós sabemos disso, estamos testemunho disso, está aí tudo escrito isso aí. Como foi que Deus operou através dele. E o corpo de Cristo na terra tem que ter essas mesmas obras. Porque o corpo de Cristo quer dizer o quê? Quer dizer que é a igreja, é o corpo e ele é o cabeça. Se ele é o cabeça dessa igreja, então essa igreja, que é sua esposa, que é sua noiva, as obras que ela vai produzir tem que ser as mesmas obras dele. Porque é ele no domínio dela, ou na direção. Entenderam? Agora, essas coisas, tudo nós precisamos entender. Isso não quer dizer que é um povo no lugar como nós estamos aqui, ou em qualquer lugar, dizendo nós somos a igreja e essas obras têm que correr. Só ali. Não. Ali na igreja, como está no nosso meio aqui. Aqui tem os dons. Nós somos poucos, mas aqui tem dom que Deus usa. Mas o corpo de Cristo é no mundo inteiro. Ele faz a obra e usa como Ele quer. O corpo de Cristo, que é uma igreja, uma noiva, é no mundo inteiro. Então Ele usa tudo isso como Ele quer. Da maneira que Ele quer fazer. Então eu vou ler os parágrafos dessa mensagem. Como eu falei para vocês, o título dela é Quais são as obras de Deus? Essa mensagem ela diz, o profeta diz claramente o que é a obra de Deus. E uma parte dela é isso que eu acabei de falar para vocês. Vou tomar aqui o parágrafo 17 dessa mensagem, ela foi pregada em 1959, antes do ensejo. Aqui, o Espírito Santo, através do profeta da era, diz assim, através do irmão Branham, né? Diz assim: tivemos 2000 anos o dia da igreja. Tivemos 2000 anos o dia da igreja. E nestes 2000 anos nós temos sido um dia que o profeta disse que não era nem dia e nem noite. Tem sido um dia sombrio. Tivemos luz suficiente para fazer grandes coisas para o Senhor. Para o Senhor. Crer nele, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. E ter grandes igrejas e grandes escolas e formar grandes ministros para o reino de Deus. Fizemos muitas obras de caridade e assim por diante. Mas ainda assim não vimos a luz exatamente como era no princípio. Até recentemente nos últimos 30 ou 40 anos. Quer dizer, essas obras, muitos livros têm visto, né? Mas não conseguiu ver a realidade de tudo. Vamos lá. A luz apareceu. E o mesmo Espírito Santo, no mesmo movimento que moveu a primeira igreja no Oriente, no povo oriental, veio no tempo estabelecido ao povo do Ocidente,
trazendo o mesmo Evangelho, isto é, o Evangelho completo, e a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E estamos vivendo no cenário do Filho, e à luz do Evangelho, como foi criticada e ridicularizada no início do seu primeiro resplendor, sobre o povo oriental receberá o mesmo tipo de crítica à medida que se estabelece no povo ocidental. Mas o mesmo Jesus que abençoou as pessoas no Oriente com sua aparição pessoal está abençoando as pessoas na forma do Espírito Santo entre os ocidentais. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, disse ele falando aos judeus. Mas agora, nas Escrituras também lemos que está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é Hebreus 13:8. Creio que Cristo é o mesmo, então, se ele é o mesmo Jesus que estava na Galileia, e então ele está aqui na forma de Espírito Santo na Califórnia, ele tem que ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em atitude, exatamente o mesmo Jesus, só que ele está na forma espiritual, operando através de uma igreja ou um grupo de crentes, manifestando-se da mesma maneira que ele fez através de um corpo, Deus manifestado em carne no Filho chamado Jesus. Se ele é o mesmo, naqueles dias Deus estava em seu Filho Jesus, manifestando-se ao mundo o que ele era, e hoje ele está por sua morte, sepultamento e ressurreição e nossa justificação. Crendo nisto, ele está se manifestando a nós em carne humana, nossa carne, através do Espírito Santo, à medida que podemos nos render esse Espírito Santo. Agora, o problema é saber como se render. E algumas pessoas estão assentadas na igreja, alguns podem se render à pregação, alguns podem. Alguns podem se render facilmente ao ensino, alguns podem se render e profetizar. Alguns podem se render a outros dons. Assim os dons não cessarão iguais, não serão iguais. Não serão iguais. Eles não eram lá atrás. Paulo disse que não eram. Mas todo homem é chamado e colocado na igreja para um propósito. E se você descobrir em que Deus pode usá-lo melhor e se entregar a esse ofício, você será bem sucedido. Então veja, essa é uma grande bênção, irmão, para nós e para as pessoas, principalmente para os homens. Porque se uma pessoa descobrir ou receber a revelação de qual é a vontade de Deus para a vida dele na obra, ele receber a revelação disso, irmão, ele vai poder se render perfeitamente para que Deus possa usá-lo. Mas é preciso receber isso. Preciso receber a revelação para saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Como Deus quer trabalhar, quer usar com ele na terra. Essa é uma grande revelação e uma grande bênção. Então vamos lá. Meu dedo nunca poderia tomar o lugar da minha orelha. Não importa o quanto eu tente, nem minha boca poderia tomar o lugar do meu olho. Mas cada membro sabe o que pode fazer. E todos eles coordenados fazem o corpo se mover,
Se ao menos esta igreja pudesse ver isso, se você pudesse ver que isso requer coordenação, isso requer a cooperação de todo o corpo de Cristo. Você, metodista, batista, católico, pentecostal, seja o que for, estamos divididos em formas de denominação, mas no espírito, no coração e nos princípios nunca devemos estar divididos, devemos ser sempre um. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus é que as pessoas cheguem a esse amor, formando um corpo e se tornem um com ele. Um corpo. O corpo tem muitos membros, nós sabemos, nosso corpo, cada um tem uma função diferente. Mas é o mesmo corpo, não é dois corpos, é um corpo. Assim é o corpo de Cristo na terra. Esses filhos de Deus, esse povo que estava na mente de Deus, que são predestinados, elegidos e escolhidos antes da fundação do mundo, eles formam esse corpo e recebem a mesma fé. E todos eles receberão a revelação de qual é a sua função no corpo. Isso que o profeta está trazendo para nós. O dedo não pode ser a boca, nem a orelha pode ser o olho, e por aí vai. Mas tudo faz parte do mesmo corpo. É assim que é. O homem pode discordar de mim. Quase todos eles fazem isso. Mas isso não me impede o amor pelo irmão. Ele está dando o melhor que pode. E talvez Deus esteja querendo que ele faça isso. E se ele quer que ele trabalhe dessa maneira, tudo bem. Talvez um ore pelos enfermos, passe na fila, impondo as mãos sobre eles, o outro derrame o óleo sobre eles, seja o que for que Deus chamou o homem para fazer, muito bem. Isso é maravilhoso. Eu vou ler aqui mais um parágrafo. Agora, se podemos descobrir o que Jesus era quando ele estava na Galileia, então se ele estiver em Los Angeles, creio que é isso, esta noite ele fará e agirá, e será como ele era então, ou seria um Jesus diferente do que ele era então. Ele tem que ser o mesmo em todos os sentidos, mas operando através da sua carne e da minha carne, como ele, Deus trabalhou através de Cristo, ou na carne de Jesus, aquele dia. E a Bíblia prometeu que haveria luz no entardecer. Amém. Vou ficar aqui. Então essa é a promessa, irmão, para nós e para o povo de Deus nessa terra. Nós sabemos disso. Porque durante as eras da igreja, de era de Éfeso até chegar essa era de Laodiceia, Deus fez a obra na terra como Filho de Deus, o Espírito Santo. Quando ele estava em carne na terra, ele não fez a obra como Filho de Deus. Quando ele estava na terra aqui, ele fez a obra como Filho do Homem, um profeta na terra. Quando ele desceu no dia de Pentecoste, durante as eras, ele fez a obra como Filho de Deus, na forma do Espírito Santo, como Filho de Deus. Nessa era que estamos vivendo, que é a última era, ele prometeu fazer a obra novamente como Filho do Homem. Lucas 17:30. Está lá. Então,
Ele fez a obra nessa terra dessa maneira, como filho do homem. Um profeta na terra. Esse profeta na terra, que ele tomou para fazer a obra, o nome dele era William Branham. O nome dele não era Jesus, mas era Jesus naquele corpo chamado William Branham fazendo a obra. É por isso que eu estou sempre dizendo aqui, sempre falando, que ali andava Jesus, ali estava Jesus no meio do povo e está até hoje. Jesus no meio da sua igreja, no meio do seu povo, manifestado em carne. Porque Jesus não é o corpo, Jesus é o grande Espírito Santo, Deus eterno. É isso que é ele. Nessa era, como o profeta eu li a mensagem aqui no início, isso é verdade. A obra dele nessa era foi sobrenatural. Ele desceu, mas ele não desceu naquele corpo que ele subiu. Ele desceu sobrenatural, na forma espiritual, e tomou aquele corpo, vou repetir, do William Branham, e ali estava Jesus andando em carne. Do mesmo jeito que ele andou naquele corpo chamado Jesus, o Filho de Deus, andando em carne. Não é nenhuma diferença, do mesmo jeito. E está na terra fazendo a obra dessa maneira, andando em carne humana, nos membros do seu corpo, na sua igreja. É assim que ele está fazendo. Agora, é necessário que para ele poder fazer essa obra em carne humana, cada um de nós ou cada pessoa na terra receba a revelação de qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Porque quando nós recebemos a revelação e sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós podemos se render e deixar ele operar. Enquanto nós não recebemos essa revelação, nós vamos querer fazer, mas nós vamos querer fazer da nossa maneira. E aí ele não opera assim. Então essa é uma revelação. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui bem claro, e eu não sei se vocês vão conseguir crer, mas eu vou dizer para vocês. Mas eu sou um pobre coitado, um pecador salvo pela graça de Deus. Tenho falhado e errado bastante. Mas existe uma coisa que a gente tem que buscar Deus. A inclinação e aquilo que as pessoas se inclinam e que procuram se praticar, botar em prática, conforme aquilo que Deus tem me dado, eu sei qual é, mas eu posso ter mais ou menos um pouco de pensamento de como é que Deus quer usar ele, ou ela, a obra. Porque tudo que nós vamos fazer, nós vamos ter ação. Nós vamos andar, nós vamos beber. Se nós vamos beber, nós temos que ir beber tudo. E isso, eu sou assim, vou dizer algo para vocês aqui. Eu presto atenção nas coisas assim, eu vigio as coisas assim nas pessoas. Como? Eu observo, vejo a maneira dela. Como é que ela se move, ela está fazendo. Aí eu sei que é Deus ali. Estimulando ou fazendo a pessoa fazer aquilo. Não é uma coisa que você precisa pedir. Quer dizer, você tem que chegar e dizer, fulano faça isso, fulano faça isso, fulano faça isso. Não. A pessoa se inclina e faz aquilo. Faz aquilo na maior simplicidade. Nem ele mesmo, às vezes, da fé, está fazendo aquilo. E é dessa maneira que eu observo como é que Deus faz a obra. Ainda que eu fale muito, mas eu observo essas coisas. Agora, essas coisas que eu estou falando para vocês, não quer dizer que porque isso tem que ser vindicado com o tempo, com a caminhada, com a maneira, conforme o que vai se manifestando. A gente tem sabedoria, tem que receber sabedoria disso para vigiar. Porque Deus pode dar inspiração a uma pessoa por um momento, e ela agir daquela maneira. Mas isso pode ser só uma inspiração de momento, sabe? Depois aquilo não está ali. Quando é aquilo que está, é Deus movendo, sempre aquilo vai se manifestar, sempre a pessoa tem aquela inclinação. Aí o homem, vamos dizer, o ministro de Deus, pela graça de Deus, quando ele consegue ver isso, o que ele tem que fazer é vigiar e observar, para poder saber qual é a posição que Deus está querendo que essa pessoa trabalhe.
Mas eu vou repetir. Mas isso tem que esperar. Porque pode ser uma inspiração. O profeta diz, e eu creio nisso. O profeta diz que uma pessoa pode orar por uma pessoa doente e ele ser curado. E ser só aquela vez. Ele pode orar quantas vezes quiser mais e a pessoa não ser curada. Pode ser só aquela vez. É como ele pode profetizar uma coisa, falar uma coisa e aquilo acontecer. Pode ser só aquela vez. Porque tudo depende da inspiração. Isso não quer dizer que é um dom ou que é. Não. Isso pode ser uma inspiração que Deus dá naquele momento. E isso tudo são coisas que a gente, eu estou falando no sentido de ministro, como eu estou aqui, tem que receber de Deus essa sabedoria. Porque se não receber de Deus essa sabedoria, irmão, vai dar muito passo errado. Entendeu? É dessa maneira aqui. E eu estou aprendendo a cada dia, porque eu estou falando isso para vocês, porque eu tinha meditando nisso pela palavra e através da leitura dessa mensagem que eu li, eu pude ver isso na minha vida. Como? Dando muito passo errado, fazendo as coisas da maneira que eu achava que é. Não sabe? Da maneira que eu via. E não, isso tem que ser vigilante e deixar isso correr e ver o momento de Deus indicar. Então eu estou aprendendo a cada dia, através dessa graça de Deus, Deus está me dando graça para aprender isso. Porque às vezes, as pessoas fazem coisa na obra de Deus. Às vezes tem no coração para fazer aquilo. Mas muitas vezes eles fazem só porque o homem que está na frente, ou o pastor como eu, estou dizendo para fazer. Está dizendo, você faz isso, faz isso, faz isso. E ele, como um filho de Deus, e obediente, e respeito, honra esse homem que ele crê que é o homem de Deus, vai obedecer aquilo que ele está dizendo. Mas muitas vezes pode não ser a vontade de Deus. Entender? Então é por isso que eu estou dizendo para vocês que eu estou aprendendo, tenho falhado muito, mas estou aprendendo a cada dia. E isso é que nós temos que aprender a cada dia, porque o nosso Deus é infinito. E Ele nos ensina a cada dia na terra. Isso vai depender da nossa fé e do nosso rendimento a Ele a cada dia, para que Ele possa fazer a obra. Então é dessa maneira que é. Então é assim que é as coisas. Eu sou muito agradecido a Deus. Às vezes a gente se inclina, se anima, né? Com ações que a gente sabe que aquilo é ações de Deus, fica muito animado. E muitas vezes pode ser uma coisa só minha. Então tem que vigiar a vindicação a cada dia, né? Apagou? Ah, tá. Então, graças a Deus por isso. Então nós vamos. É isso que é. Eu estou para encerrar. Mas como eu falei uma escritura que eu não li para vocês, e eu quero ler para vocês ficarem sabendo dela. É João B, né? A escritura que eu citei. João, capítulo 1, creio que é isso. O Evangelho. Eu vou só ler, eu não vou demorar não. Eu estou encerrando. Eu estou quase encerrando. Vamos ler essa escritura aqui. Vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de João. Vou começar no versículo 1. Aqui está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem foi que fez todas as coisas? Esse que estava no princípio com Deus. E quem era esse que estava no princípio com Deus? Jesus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Aí está, vou parar aí. Aí está. A luz, quem é a luz? É Jesus. João veio dar testemunho dessa luz. Então ali Zacarias está claro para nós essas coisas. No tempo da tarde era um tempo quarto, né? Quarto, não era noite nem era dia, mas diz que no tempo da tarde haveria luz. A luz é Jesus. Isso está dizendo que Jesus iria. E ele veio. Amém? Dá para vocês verem isso? Então como é que eu vou duvidar e dizer que Jesus não está na terra? Se a Bíblia diz que ele vinha no tempo da tarde, porque ele é a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus. E diz que ele vinha. E alumiava todo mundo, todo aquele que crê. E aqui diz que a luz é ele. E os homens não receberam. Amaram mais as trevas do que a luz. Nem isso que tem acontecido na terra. A luz veio, Jesus veio, se manifestou na terra, se revelou na terra. E o mundo, as trevas têm amado, os homens têm amado mais as trevas do que a luz, que é a mensagem dessa hora, que é Cristo Jesus. Mas aqui diz que todos aqueles que creem em seu nome receberão o poder da vida. É bem claro. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Como é que eles são feitos filhos de Deus? Quando creem em seu nome. Irmão, você não recebeu o nome do Senhor, não é filho de Deus. Não pode ser. Porque a Bíblia não pode falhar. Foi o Senhor que disse. Para ser filho de Deus, tem que receber o nome dele. Todos os filhos de Deus recebem o nome de Jesus, que é o nome do Pai na sua vida. Dá para vocês verem isso, irmão? Não é claro isso aí? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o mundo, o pecado, do que esse nome, que é Jesus, que é a luz. Amém? Então isso aí é muito claro a Escritura para nós. Só quem quer ver, isso é claro, irmão. Quer andar na luz? Quer ter a vida eterna? Quer a salvação? Quer a cura divina? Quer ser vitorioso? Receba o nome do Senhor Jesus e viva isso. Só que tem vezes se você não é vitorioso. O diabo pode lhe tentar do jeito que ele quiser, mas você vai vencer. Porque esse é o único nome debaixo do céu, do qual tem poder para salvar, para libertar, para curar. É o nome do Senhor Jesus. Não há outro nome. Somente esse nome. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então era isso que eu queria falar isso para vocês. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Porque o mundo está aí. Amaram mais as trevas do que a luz. Rejeitaram a mensagem, rejeitaram o nome do Senhor e rejeitaram tudo isso. Então, por dizer treva, irmão, não tem como. Treva quer dizer escuridão, pecado, incredulidade. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos por tua palavra nesta noite, Pai. O Senhor abençoe o coração de meus irmãos, que o Senhor trouxeste aqui nesta noite para ouvir tua palavra e que o Senhor verifique essas palavras que foram faladas no coração de meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Assim, amado Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia nesta caminhada, nos dando, Pai, a cada dia esse poder para vencer o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é outro, é Satanás.
Esse é o nosso inimigo. Mas nós sabemos, seguramente, que assim como o Senhor Jesus, tu Pai, toma o corpo do teu filho para se manifestar e se dar a conhecer, provando que tu és esse Deus e o amor perfeito do teu filho, Satanás também toma corpo para se manifestar e se revelar, se mostrando que ele é um criminoso e o pai da morte. Assim, Pai, nos ajuda a cada dia e nos livra, Pai, de todas essas tentações diabólicas que há nessa terra e nos dá essa fé e esse amor para poder amar, Pai, amar a todos, assim como o Senhor nos amou. Assim eu te peço essas bênçãos por mim mesmo, por cada um desses irmãos, por aqueles que ouviram esta mensagem, por cada irmão, Pai. Abençoa essa pequena igreja, abençoa esse pequeno rebanho aqui nessa cidade chamada Parnaíba, e que tua mão poderosa seja conosco e nos sustenta, Pai, e que nós possamos, ao terminar esse trabalho, essa obra, poder dizer assim: o Senhor nos deu vitória e nos sustentou. E sair agradecido por ti, porque tu tens feito isso, mas nós esperamos essa confirmação a cada dia, ainda mais, conforme aquilo que temos clamado. Assim te peço essas bênçãos por todos, meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leva, meus irmãos, em segurança aos seus lares, dê uma noite de paz para todos, uma semana debaixo da tua graça. E que o Senhor nos estimule, Pai, para sempre nesses dias que está determinado para estarmos aqui reunidos, nos comover e nos trazer, para te honrar, para bendizer teu nome e para te agradecer pela essa grande bênção que o Senhor nos deu, nos tirando das trevas, nos trazendo para a luz e nos dando essa grande salvação de nossas almas. Assim te peço essas bênçãos por todos, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos. Que a graça do Senhor seja com todos nós.